Boa noite. E aí, pessoal? Vamos entrando. Esperando o Padre Demétrio aparecer por aqui para a gente começar a nossa conversa. Oi, gente. Boa noite. Estamos esperando o Padre entrar aqui. Não reparem no meu funga-funga aqui, eu tô bastante gripada. Oi, Mauro, tudo bem? Minha irmã também entrou aqui. Boa noite, gente, tudo bem? Estamos esperando o Padre Demétrio entrar. E aí, pessoal, boa noite. Estou esperando o Padre Demétrio entrar aqui para a gente começar a nossa conversa. Vocês estão me ouvindo bem? Me avisem se estiver com qualquer falha, por favor. E aí, pessoal, boa noite. Estamos só esperando o padre. Acabou de me mandar mensagem, confirmei que estava tudo certo. Ótimo, que bom que tá tudo correndo bem. Essa live foi bastante aguardada, bastante gente me mandou mensagem falando que ia assistir, muita gente curtiu o anúncio. Acho que vai ser uma conversa legal. Aí, o padre aí. Oi, padre. Olá, Clara, tudo bom? Não tô te ouvindo. Tá ouvindo agora ou não? Vê se o seu microfone tá desligado. Tá ligado? Não tô ouvindo ainda. Ainda não. Deixa eu ver. Ainda nada. Vê se é alguma coisa no micro, no próprio Instagram. Vocês estão ouvindo o padre? Parece que Só sim. eu que não tô ouvindo o padre, então. Ih, gente, o problema é meu, então. Vamos ver. Teste. Padre? Oi. Tá me Agora ouvindo? sim. Ah, então, ótimo. Agora sim. Agora sim, gente. Desculpa. Achei que fosse um problema do padre, era meu. Boa noite, querido padre. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Gente, vou começar a nossa conversa como eu tenho feito aqui na Quadrante. Eu me apresento, depois apresento o nosso convidado e a gente segue com o assunto. Primeiro, muito prazer, eu sou Maria Clara Vieira, eu sou a head de comunicação da Quadrante. Comecei na Quadrante tem pouco tempo, por isso que eu sempre
Me apresento no comecinho dessas conversas que tenho feito aqui no perfil. E, enfim, acho que a conversa de hoje à noite tem tudo para ser bem interessante. Nosso convidado dispensa apresentações, assim, acho que o pessoal que está assistindo a gente certamente o conhece. Vou pedir para que o senhor se apresente, Padre Demétrio, para a gente poder começar a nossa conversa. Bom, eu sou sacerdote diocesano já há 16 anos, encardinado na Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente exerço o ministério como pároco de uma paróquia também em Niterói, na sede da Arquidiocese. Como vigário judicial, eu sou responsável pelo Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Niterói já há algum tempo. Concretamente, vamos completar já 10 anos nessa função. E dou aula também no nosso Instituto Filosófico e Teológico, atualmente as disciplinas de Direito Canônico. Então, basicamente, por aí vai o exercício do ministério. Bom, muito bom. Alguém já comentou aqui no chat de Padre Demétrio dispensa apresentações. É um padre muito querido que eu tenho o prazer de dizer que é meu pároco, né? Sempre que eu posso frequento a paróquia dele lá em Niterói. Não estou em Niterói hoje, mas domingo já estarei de volta. E foi o padre que batizou a minha filhinha, então é um querido amigo, tenho esse privilégio. Padre, alguém disse aqui no chat que está baixo o volume e eu estou ouvindo bem, mas se eu puder falar só mais perto do microfone, já ajuda. Bom, pessoal, vamos ao tema da nossa conversa, né? Quando a gente estava fazendo o planejamento do mês de maio, lá na Quadrante, dos assuntos que seriam tratados, os livros que a gente ia conversar, logo a gente lembrou que o maio é o mês das noivas. E imediatamente eu me lembrei de quando me casei. Eu lembro que eu comentei com o Padre Demétrio, quando eu conversei com ele, falei que ia me casar e tal, ele me recomendou alguns livros sobre casamento e imediatamente eu pensei, poxa, acho que seria bem legal no mês das noivas fazer uma live sobre como se preparar bem para o sacramento do matrimônio, né? E eu me lembro, inclusive, que quando eu falei com o Padre Demétrio, ele me recomendou uma lista de livros, vários deles eram da Quadrante, e um deles era esse aqui, As Pequenas Virtudes do Lar, do Georges Chevreul. E eu lembro que eu não li naquela época, mas eu fiquei com o título na cabeça, porque eu achei o título interessante, né? Então, vou começar, Padre, a nossa conversa com uma pequena digressão. Assim, quando eu comecei a me preparar para o meu casamento, eu me lembro de fazer o curso de noivos. E assim, quando eu fiz o meu curso, todo o conteúdo que eu acessava voltado para a preparação para o matrimônio, se falava muito da importância do sacramento, do que é o sacramento do matrimônio para a Igreja Católica, do tamanho que ele tem, a importância. Falava-se da abertura à vida. Enfim, de modo geral, se falava muito da parte doutrinária do matrimônio, né? Que é, obviamente, muito importante. E esses temas, enfim, são essenciais para a gente tratar. Só que o matrimônio não é só, né, ter filhos, né? É construir uma família, né? O matrimônio, os filhos são uma consequência, são uma parte importante, mas tem toda a convivência, tem toda a vida familiar. Depois que vêm os filhos, eles crescem, enfim, você tem todo um ecossistema ali funcionando, né? Construir, crescer, viver em família. E eu tenho a sensação de que, às vezes, outros aspectos da vida do casal acabam sendo negligenciados nesse preparo para o matrimônio. Aliás, padre, peço licença para fazer uma pequena explicação aqui para o senhor e para quem está assistindo a gente. Quando eu olhar aqui para o lado, não é que eu estou ignorando o padre, tá, gente? É que eu estou com as perguntas aqui do lado, então não é que eu não estou prestando atenção, só para não parecer que eu estou sendo mal educada. Mas é isso, às vezes eu tomo alguma nota, olho aqui para o lado, mas é só para poder ter as minhas orientações aqui. Mas é isso, padre. Nesse sentido, eu queria começar a nossa conversa com a pergunta. Na sua experiência, né, como vigário judicial, quais são as principais lacunas na formação dos casais? Claro, você tocou no ponto do curso de noivos. De fato, o curso de noivos que nós temos atualmente, o chamado curso de noivos, que é oferecido pelas paróquias, é quase algo pro forma, porque a gente sabe que não se constrói uma família com um curso de um final de semana, ou mesmo um curso bom de alguns quantos encontros. Isso não é suficiente para formar a base necessária para a edificação de uma família. Então, depois a gente pode retomar esse tema. Uhum. Mas acerca da pergunta direta que você fez sobre a experiência de vigário judicial, para quem não sabe, no tribunal eclesiástico, a gente lida com diversos temas,
mas digamos assim que 90% das causas que a gente trata num tribunal eclesiástico, eles é respeito a causas de nulidade matrimonial. É o nosso pão de cada dia, né? Inclusive, amanhã eu tenho 20 julgamentos para serem feitos com outros juízes. Para você ter uma ideia, nós temos no Tribunal Eclesiástico de Niterói, que é um tribunal de porte médio, uma média de 100 processos todos os anos. Caramba! Tem processos novos. Ou seja, você pensa que em um ano 100 casamentos foram frustrados. 100 casamentos já não existem mais, né? Pelo menos a Uhum. convivência já não existe mais. Isso, Sim, então, para de casais católicos, né? Imagine a gente sim, falar de um universo muito maior do que isso. sim. Cada caso é um caso, é uma história complexa, dolorosa, né? Não é fácil, é um drama, né? Cada caso que a gente lida é um drama familiar. Então é difícil você categorizar todos em um pacote, né? Uhum. Mas existem elementos comuns nas diversas histórias. Eu diria, se a gente pudesse destacar assim, qual a principal lacuna assim que a gente vê que falta nos casais para que o casamento perdure, para que haja um autêntico matrimônio. Eu diria duas coisas. A primeira delas é um desconhecimento da natureza humana, né? Saber quem é o homem, da onde ele Uhum. veio, qual a finalidade dele, como esse homem se realiza, né? A busca das virtudes naturais, né? A gente deve tocar nesse tema, imagino, tocando também no título do livro do Padre Chevreul. Então, em primeiro lugar, assim, saber o nosso ponto de partida, quem sou eu? E o outro tema também é o ponto de chegada. O que se espera com o matrimônio? Como as pessoas enxergam o matrimônio, né? Eu acho que dois pontos que a gente poderia explorar bastante aqui hoje, né? Quem somos nós? Quem é o homem, né? E depois, o que se busca com o matrimônio? Qual a finalidade para a qual as pessoas se casam? O que as pessoas esperam? Porque alguma coisa não está bem, porque elas se frustram. Elas esperam uma coisa e quando Sim. vêm é outra. Então, o que está de errado aí? Então, acho que esses dois pontos, assim, com todas as matizes diferentes, acho que é o ponto principal que a gente tem que abordar para evitar o incêndio. Porque hoje se fala-se Uhum. muito como é que a gente pode tornar mais céleres os processos de nulidade matrimonial, mas se fala pouco como a gente pode evitar que haja um incêndio, ou seja, fazer o que a gente está fazendo hoje, falar da preparação para os futuros matrimônios. Sim. Achei muito interessante essa sua primeira resposta, porque, né, antecipando a próxima pergunta, que a gente vai falar um pouco desse aspecto da convivência, o senhor falou desse desconhecimento da natureza do homem, né? Imediatamente me ocorreu aquela frase, aquela situação na qual uma pessoa, um casal de namorados, decide se casar, e uma pessoa fala assim, ah, não, mas ele tem tal defeito que eu acho insuportável, mas depois que casar vai melhorar, que a gente sabe que é uma tremenda falácia, assim, não acontece nunca, não é nunca, mas assim, é muito difícil. Normalmente o casamento tende a exacerbar não só defeitos, mas qualidades. Tudo que a gente fica mais intenso. O senhor falou isso, eu me lembrei porque, apesar de a gente saber, ter isso como um senso comum de que não funciona, as pessoas continuam fazendo. Assim, só me veio essa memória desse tamanho de desconhecimento que a gente tem de como é que a gente funciona. Então, eu queria te perguntar, padre, se é possível, né, antecipar e preparar o aspecto da convivência no casamento, né? Já que o senhor comentou que a gente não sabe, muitas vezes, como é que a gente ignora a natureza humana, se a gente consegue antecipar esses probleminhas de convivência que vão minando a relação a dois. E, assim, é engraçado que eu entendo que o namoro deveria servir para que o casal se conheça. Mas eu sei também que a vida de casado é muito diferente, né? Em que medida que a gente consegue antecipar e se preparar para ela? O grande problema, eu acho, é que os casais se conhecem, começam um relacionamento e muitas vezes eles são conduzidos pela própria vida. Deixa que os anos passem e que os acontecimentos nos conduzam. A coisa não é automática assim. Então, voltando ao tema da natureza humana, a gente precisa entender que a nossa vocação primordial é uma vocação ao amor. O matrimônio é uma forma sublime de realização desse chamado ao amor, mas a minha natureza, a natureza de todos nós, é uma natureza que está ferida. A gente precisa de uma educação para amar, né? Isso não é automático.
É preciso lidar com as nossas paixões, com as nossas misérias, nossas fraquezas. E esse autoconhecimento é a base para qualquer relacionamento. Então, para que a gente possa, de alguma forma, prever como vai ser o futuro, é preciso construir bem as bases. E a base começa a partir daí. Quem sou eu? Né? Conhecer as minhas limitações, os meus defeitos, né? A vocação a qual eu sou chamado. Eu existo para quê? Né? Qual a razão da minha vida? É ter essa consciência de que eu fui criado como um dom do amor e para o amor, né? Palavras de João Paulo II, né? Eu fui feito para amar. Então, minha realização se dá através do amor. E o que é o amor verdadeiro? Eu tô puxando aqui alguns temas que depois a gente pode explorar com calma. Mas o que é o amor? As pessoas hoje simplesmente se deixam levar e não se perguntam sobre essas coisas que parecem um tanto óbvias, né? Sim. Então, em primeiro lugar, o conhecimento de si mesmo, o saber lidar com si mesmo, para depois eu poder edificar o segundo passo para uma vida futura familiar, que é o conhecimento do outro. E aqui uma coisa que acontece com frequência é a gente queimar essas etapas. Hoje os casais de namorado querem viver como se casado fossem, né? Então eles queimam etapas basilares e quando chega o casamento há essa lacuna. Eles não se conhecem, não Uhum. conhecem a história um do outro, porque justamente queimaram essas etapas, Uhum. né? E queimaram por quê? Porque se a gente deixa a nossa natureza fluir como ela quer, né? A gente, a gente termina mal. Sim. Então, é necessário dar razão às nossas paixões, canalizar a minha vontade, a minha inteligência, para que eu viva um autêntico amor. E essas bases, muitas vezes, elas não são postas, porque a gente vai queimando essas etapas. Então, não é incomum você ver pessoas que acabaram de se conhecer, mas já vivem como se fossem casadas, né? Com Uhum. atitudes que são próprias de marido e mulher. E as bases não são postas. Sim. Achei interessante esse tópico que o senhor abriu, padre. Eu queria entrar nesse ponto, né, antes da gente seguir com o nosso roteirinho. O senhor fez um comentário interessante. As pessoas se conhecem e começam a ver como casadas. E é muito engraçado porque, com muita frequência, o senhor deve ouvir isso com frequência. As pessoas falam assim: ah, não, mas eu fui morar junto com o meu namorado para a gente testar, né, para ver se a gente funciona como casado, para a gente se conhecer melhor. E então decidir se a gente vai se casar mesmo, né? Para a gente já ir meio que ensaiando o casamento, para a gente se preparar, como se essa etapa fosse uma preparação para o casamento. E ainda assim, chegam no casamento sem saber o que é o casamento. Então, se você olha, tirando o aspecto da importância do sacramento, né, da importância da sexualidade no lugar certo, etc., tirando esse aspecto sobrenatural do lado, é muito interessante do ponto de vista psicológico, porque é quase que contraintuitivo. Por que não funciona fazer essa etapa de conhecimento enquanto namorado? Parece que ela não funciona igual quando você casa. Por que não funciona? Qual que é o que acontece que gera essa lacuna tão grande? Em primeiro lugar, a gente não pode equiparar o ser humano a um objeto o qual a gente possa testar. Né? Um homem e uma mulher não é um carro que a gente faz um test drive, né? Vamos ver se a gente vai gostar ou não vai gostar. Se eu não gostar, eu descarto. O casamento sempre implica uma espécie de aposta, de um Uhum, lançar-se, né? Vamos juntos. E se não der uhum, certo, a gente vai continuar juntos e vai se ajudar. Então, essa coisa de testar, até, digamos assim, estatisticamente, como você disse, a gente vê que não funciona. Porque muitas pessoas testaram, continuaram juntas, se casaram e não deu certo. Ou seja, e outros tantos nunca testaram antes e deram certo até hoje, uhum, estão há anos juntos. Né? Então, a coisa do teste não é por aí. O que é necessário não é um teste antecipado da vivência da conjugalidade própria do marido e da mulher. O que é necessário é essa edificação das bases que nós falávamos. Isso passa por quê? Pelo conhecimento da história do outro, por uma uhum, fusão de almas que se dá pela amizade. Ou seja, um futuro marido, uma futura esposa deve ser, antes de mais nada, o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Né? E às vezes a gente vai queimando essas etapas todas. Como lidar com os defeitos do outro, a correção fraterna, conversar um com o outro sobre o que é importante, conhecer os sonhos, as perspectivas do outro, enfim, a família do outro, da onde o outro vê, a origem do outro, porque isso mostra quem aquela pessoa é, a sua bagagem histórica.
né? E muitas vezes a gente deixa isso tudo ignorado. Então, queimando essas etapas, a gente compromete o futuro. E, então, o caminho não é testar antecipadamente, porque a gente vê que estatisticamente isso não dá certo. Além do mais, isso é contra a dignidade da natureza humana. Nós não somos pessoas para nos testarmos mutuamente, né? Então, fere a dignidade humana, não dá certo. A gente vê que não, o caminho não é esse. O caminho é justamente a gente colocar pedrinha por pedrinha, tijolo por tijolo, né? Sim. Você citou esse aspecto de aposta e eu me lembrei de um vídeo que eu gosto muito, que eu vejo sempre, eu revejo com frequência, que é um vídeo daquele psicólogo Jordan Peterson, no qual ele fala que o casamento, ele é para ser não é a prisão a palavra que ele usa, não é isso, mas você está amarrado. E existe um aspecto extremamente importante e bom nisso, né? Assim, te dá uma segurança. Ele é feito para que você fale para o outro, eu não vou embora. Se você tem um problema, se tem uma dificuldade, você está amarrado. Então, assim, a gente vai resolver isso aqui, não vou embora. Né? E é muito gostoso, assim, eu falo como casada, hoje é muito bom você assim, ter essa sensação de que, cara, não importa o que aconteceu, eu não vou embora, assim, não importa qual seja o problema, a gente vai resolver. Isso é um degrau de crescimento, né? Te obriga a lidar e a resolver uma situação. Você não vive que nem ele fala no vídeo, como um gato escaldado, assim, tipo, parece que, meu Deus, agora essa foi a gota d'água, agora ele não vai me aguentar mais, agora ele vai embora. Assim, para além de ferir a dignidade humana, do ponto de vista psicológico mesmo, eu imagino que seja muito doloroso você começar a construir uma vida, né, dividir um apartamento, comprar as coisas e tal, e ter, ainda assim, você começar a construir uma vida a dois, tendo aquela sensação de, mas tudo pode acabar, tudo pode acabar, tudo pode acabar, o test drive pode não dar certo, né? Ter essa insegurança é muito estranha. Então, assim, eu queria te perguntar agora, para a gente fechar esse aspecto que o senhor colocou da preparação, sobre como é que o senhor acha esse aspecto do conhecer a si mesmo e conhecer ao outro, né? Que deveria se dar no namoro. Eu queria saber quais são os pontos que o senhor acha que deveriam ser tratados, porque parece uma coisa óbvia, né? Poxa, mas eu já conheci o meu namorado, né? Se a gente namorou, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quantos anos sejam. Então eu sei, conheço a família dele, conheço a vida dele. Quais são os aspectos que as pessoas estão negligenciando quando elas vão para o casamento e que elas deveriam estar olhando? É o meu temperamento? É o meu temperamento no sentido assim mais amplo, a minha personalidade, minha paciência, onde eu explodo, onde ele explode, o que ele não gosta. Essas coisas estão sendo negligenciadas e que poderiam ser tratadas no curso de noivo, precisam ser mais aprofundadas antes do casamento? Cara, deixa eu só em stand-by essa pergunta para eu tocar num ponto acerca dessa coisa da insegurança no casamento. E já voltamos à resposta. Uma vez Claro. um casal que eu acompanho desde namoro, hoje é um casal de alguns anos de casamento, tem 4 filhos, enfim, estava passando por uma crise. E eu fui atender os dois em direção espiritual e a esposa disse, olha, padre, a gente está cheio de problemas, enumerou os problemas, a coisa aqui está séria, mas você pode ter certeza de uma coisa, a separação não está no nosso horizonte. Ou seja, a gente não está bem com o outro, mas a separação não é opção. Fique tranquilo em relação a isso. Então, isso é a vida de um casal. Essa Sim. estabilidade, que aconteça o que acontecer, a gente está junto. É uma só carne. Isso é muito sério. Uhum. Por isso, as pessoas não entendem hoje qual a diferença entre morar juntos e casar efetivamente. Não se trata de uma espécie de legalização da vida conjugal. Até os católicos pensam assim, né? A casar, o que significa casar na igreja? Qual a diferença de viver isso e não simplesmente morar juntos? Porque agora a gente pode ter relação sexual de forma aprovada pela igreja. Não se trata disso. Se trata que a partir do momento em que há o casamento, ou seja, em que duas vontades dizem eu sou teu por toda a vida, eu sou tua por toda a vida, a partir daquele momento existe um contrato, uma fusão de almas que antes não existe na mera convivência. Ali é um comprometimento de toda a vida. Aconteça o que acontecer, a gente vai estar junto. A gente vai brigar, vai entrar em crise, vai passar por dificuldade, mas não somos mais dois, somos um só. E assim a gente vai viver por todo sempre. O casamento, então, não é só um contrato legal, ele é uma fusão de almas, uma só carne por toda a vida.
Então, voltando agora assim, à pergunta, não é só o conhecimento mútuo que faz parte dessa base prévia para o casamento, porque muitos casais, às vezes, até têm isso. São amigos, Uhum. conhecem a história um do outro. Então, esse é o ponto de partida, né? Serem Uhum. amigos, conhecer a história um do outro, conhecer os defeitos uns do outro. Quanto tempo isso demora? Cada casal é um casal, né? A gente não tem aqui um período mínimo para que isso aconteça. Mas isso é preparação para o casamento. A gente está falando de curso, a gente está falando da vida como ela é, né? Então, esse conhecimento mútuo, mas ele não é tudo nesse período de base. É necessário também um desejo de conhecer o que é o matrimônio e querer viver verdadeiramente isso. As duas pessoas querem viver um verdadeiro matrimônio. Então, o que é um verdadeiro matrimônio? O que é o amor? Eu tenho que entender que o matrimônio não é a coroação de um caminho que se iniciou no namoro. O matrimônio, ele é também uma etapa do caminho. O ser humano precisa Uhum. entender que ele foi feito para o céu. Ele foi feito para essa santidade, para essa comunhão total com Deus. E o matrimônio não é a meta, senão é um modo de Ele é só alcançar uma parte do processo. essa finalidade. E o que acontece muitas vezes na frustração matrimonial é que as pessoas se casam esperando ser felizes no matrimônio. Em que sentido? Não quer dizer que a gente vai ser infeliz, né? Mas no Sim. sentido de que a mulher se casa esperando que o esposo a preencha. O marido casa esperando que a mulher o preencha. Ou os filhos vão preenchê-los. E a gente precisa entender que nada nesse mundo é capaz de saciar nossa alma. Não é o teu marido, por melhor que ele seja, por mais virtuoso que ele seja, que vai te preencher, nem a tua esposa, nem os teus filhos, nem nenhuma coisa desse mundo. Só Deus pode te preencher. Se eu não entendo isso, eu vou sempre me decepcionar no casamento, porque eu espero uma coisa que é irrealizável, né? O matrimônio não é capaz de saciar a vida de alguém. Sempre vai ter essa sensação de incompletude. Então, eu preciso entender isso. A gente não vai casar para chegar ao final de uma meta, né? Aqui a gente vai começar uma nova história juntos e é o caminho, certo? Entender isso. Sim. Os dois estão cientes disso? Sim, estão. Os dois estão cientes que a meta é o céu, é a santidade? Sim. A gente quer viver isso? A gente está disposto a se sacrificar um pelo outro? Porque se falta virtude, se falta desejo de santidade, né? que seja operante, esse edifício também cai por terra. Então, como você pergunta sobre as bases, o conhecimento é uma etapa, o conhecimento mútuo, né? que as pessoas se conheçam, que se amem, que tenham lugar como amigos, né? Enfim, tem essa base fundamental, mas também é necessário a gente estar disposto a buscar o céu juntos. A gente está disposto a se sacrificar, a viver juntos todos os sacrifícios que nós vamos experimentar pela frente, se nós estamos dispostos a isso. Então, aí sim, a gente tem, digamos assim, uma prévia do que vai acontecer. Né? Olha, a Sim. gente está junto, isso é o que importa. Eu tenho você, você tem a mim. Né? Aconteça o que acontecer, a gente sabe que vai dar um jeito. A gente tem a Deus, que é o principal. Né? Então, não é só esse Sim. conhecimento um do outro, mas é também um saber para onde se vai e um querer alcançar essa meta. Os dois Sim. querem isso. Então, a gente tem uma porcentagem enorme de êxito. Sim. E imagino que isso esteja extremamente difícil de chegar nesse ponto, né, de consciência e de conhecimento do que significa o matrimônio, qual que é a função do matrimônio, né? Pelo menos assim, é muito pouco que você encontra conversando com os amigos, conversando com as pessoas. Você ainda tem um pouco dessa imagem do casamento, quando você começa a entrar no maravilhoso mundo das noivas, né? Você vê aquele dia como, de fato, um ponto final, Uhum. né? E, na verdade, está tudo começando ali, vai só começar, né? Ou então você vê o filho, né, um bebezinho bonitinho, fofinho, aquele, beleza, é esse o ponto final. Também não é esse o ponto final, porque aquele bebezinho vai crescer, né? Enfim, e achei, enfim, esse ponto interessante. Eu vou voltar para o nosso roteirinho, porque eu acho que tem algumas coisas que valem ser abordadas nisso que o senhor está falando. Que é o seguinte, a gente recomendou, quando eu convidei o Padre Demetrio para fazer essa live, eu comentei com ele que queria falar um pouco do livro do Jorge Chevreul, né? Esse aqui que eu tô comigo, As Pequenas Virtudes do Lar. Tem outro que chama Evangelho no Lar também, mas a gente pode também recomendar outras obras aqui, tá, padre? Pode ficar à vontade. Mas eu queria citar esse do Chevreul, porque ele tem um título autoexplicativo, né? As Pequenas Virtudes do Lar.
Eu queria saber, padre, para além dessa coisa grande, né, dessa visão macro do casamento, de quem eu sou e aonde eu vou chegar, em que medida essas pequenas virtudes impactam a construção e a manutenção das famílias? Então, isso a gente toca no ponto que a gente falava do conhecimento da natureza humana. Muitos casamentos fracassam porque falta essa base natural. O matrimônio, ele é uma vocação sobrenatural, mas antes dele ser um sacramento, ele é um chamado natural, né? É uma instituição natural, ou seja, ele se assenta sobre a base da natureza humana. E a natureza humana é uma natureza que não é pronta, né? Nós temos elementos dados por Deus, mas o Senhor também nos colocou aqui para trabalhar a nós mesmos, nessa edificação de si mesmo com a graça dele. E muitas realidades maiores, tais como o matrimônio e qualquer outra vocação sobrenatural, elas às vezes carecem desse fundamento que podemos resumir nas virtudes humanas. Se você não tem virtudes humanas, digamos assim, a graça de Deus não encontra um suporte para que ela possa agir, né? Como diz o célebre adágio teológico antigo, a graça supõe a natureza, né? E não destrói essa natureza, senão que aperfeiçoa. Então, eu preciso colocar aquilo que é fundamental para que Deus possa edificar todo o edifício. E aqui entra as virtudes humanas. Eu não posso querer viver algo tão extraordinário como é o amor, né, a comunhão de almas com outra pessoa, se eu não tenho essas virtudes mínimas, fundamentais, bem assentadas. E, nesse sentido, o livro é brilhante, porque ele fala de quais são essas virtudes e como elas se aplicam na vida matrimonial, né? A virtude da pobreza, que ele fala sobre o tema da economia, né? Mas no fundo é o tema da virtude da pobreza, a diligência, enfim, essas pequenas virtudes que vão temperando a nossa vida, que não são outra coisa senão esses hábitos operativos bons. Quando a gente realiza uma ação boa diversas vezes, aquela ação vai se tornando, como que dizia São Tomás de Aquino, como que uma espécie de segunda natureza, né? Aquilo vai se entranhando na minha natureza. Quando eu realizo atos bons repetidamente, aquilo se torna eu, parte de mim. E eu preciso ter essa natureza bem formada para que eu possa edificar algo tão grande como é o matrimônio, né? Daí a importância de conhecer as virtudes e tentar vivê-las. Sim. Eu ia te perguntar, padre, vou fazer a pergunta e vou fazer um pequeno comentário. Como que essas pequenas virtudes se relacionam com as grandes, né? Que eu quero dizer, quando a gente pensa em virtudes conjugais, né? Quando a gente pensa nas virtudes de modo geral, como o senhor acabou de pontuar, a gente pensa logo assim, em fidelidade, respeito, honestidade, né? Você pensa assim, puxa, o que eu preciso ser para viver um casamento? Eu preciso ser honesta, né? Preciso ser fiel ao meu marido, claro, né? Assim, são coisas que são óbvias, entre aspas, né? Mas aqui, e a mesma coisa quando a gente fala assim, a gente for falar do livro, né? O Evangelho no Lar. Você pensa logo em ir à missa juntos, rezar juntos, né? Coisas que são importantes para você construir uma boa família. Mas aqui, no caso do livro do Chevreul, ele fala dessas pequenas virtudes, a discrição. A virtude de discrição, por que eu tenho que ser discreto no meu casamento? Né? A virtude de passar despercebido, a virtude da gratidão, a virtude da esperança, eu acho que a virtude da economia, depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas ele fala de pequenas virtudes e eu queria entender como é que elas ajudam a construir essas virtudes grandes, a virtude da fidelidade, da honestidade, essas coisas que sem as quais parece óbvio que você não vai conseguir viver um casamento. Então, Deus não pede nada extraordinário para a gente sem dar aquilo que é o pequeno de cada dia, né? E que não é fiel no pouco, não é fiel também no grande. Então, essas pequenas virtudes elas desenvolvem um papel muito grande, porque a grande fidelidade, por exemplo, se tece nos pequenos atos de fidelidade de cada dia. Sim. Eu não posso ser fiel à minha esposa se eu descuido diariamente de pequenos atos de fidelidade. Um olhar,
para outra pessoa, um desejo de cobiça para aquela outra, né? Esses pequenos atos a gente pode começar, mas o meu amor está direcionado à minha esposa, eu não vou traí-la. Mas essas pequenas traições, elas vão tecendo as grandes traições. Ninguém se torna Judas do dia para a noite. Pense bem, Uhum. para entrar nesse campo da fidelidade, que é uma das propriedades do matrimônio. A gente poderia tentar abarcar outras virtudes também, mas por citar uma, a Uhum. fidelidade, que não é pequena, não é? Sim. Se eu descuido desses pequenos atos de fidelidade diários, isso vai construindo a grande infidelidade do meu casamento, né? Ninguém se torna um grande traidor da noite para o dia. Sim. A pessoa não abandona o casamento porque conheceu uma pessoa na rua, ficou apaixonado e abandonou o lar. Não é assim. É Sim. uma conversa torta no WhatsApp, é um olhar, é uma coisa mais demorada aqui, pequenos alertas que a nossa consciência vai nos mostrando. A gente, não, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uma coisinha pequena, né? Então, esses pequenos roubos, né, que a gente vai cometendo, esses pequenos atos ruins, eles também, ao contrário das virtudes, eles vão formando os vícios, né? Atos Sim. pequenos, maus, repetidamente realizados, vão se tornando os vícios, que também são uma espécie de segunda natureza, uma segunda natureza ruim, que vai me deformando. E as Sim. grandes traições no casamento, as grandes decepções, frustrações na vida familiar, elas sempre vão acompanhadas desses pequenos descuidos de cada dia. Sim. Descuidos Sim. que vêm da preguiça, da falta de diligência, da falta de sacrifício. Enfim, né? As coisas grandes não desmoronam da noite para o dia. Sim. Achei interessante que o Chevreul ele fala no livro, quando eu li, achei até interessante porque ele fala a pequena virtude da sinceridade. E ele não, achei interessante usar a palavra sinceridade ao invés de honestidade, porque como eu comentei, quando você fala honestidade, parece, tem a impressão de que o Antônio, o oposto, é uma pessoa que ela trai, né? Ela é desonesta, ela é corrupta. A sinceridade, ele vai falar de você, não é simplesmente o oposto ser mentiroso, mas de você ser objetivo, de você tomar cuidado com o que você fala, de não contar pequenas mentiras, né? Não é apenas as grandes mentiras e grandes traições, mas tentar lidar com o outro, falar com o outro dentro de casa com a maior objetividade e sinceridade possível, né? Acho muito interessante a forma como ele descreve. E eu queria até fazer um comentário, assim, padre, que quando eu casei, eu me lembro, acho que eu não cheguei a comentar com o senhor sobre isso, mas eu me lembro, olha que eu namorei bastante tempo, mas eu me lembro do começo do meu casamento, a gente discutir bastante por conta de, assim, ser duas pessoas morando numa casa, né, assim, discussões de rotina, de tentar se acertar na vida comum, mas que depois que passou essa fase, eu me lembro de falar para os meus amigos assim, uma vez um amigo me perguntou, ser casado é tudo isso? É legal ser casado? Vale a pena? E eu me lembro de dizer para elas que o que eu mais gostava em ser casada era do que eu chamava de a engrenagem, né? Parece que você cria uma engrenagem da vida familiar, uma rotina a dois, que é muito especial e que a vida de namorado não te dá. Né? Você cria uma rotina, hábitos dos dois. Eu tinha hábitos na minha família, ele tinha hábitos da família dele. E você cria um hábito você cria uma nova vida que diz respeito aos dois. Nesse sábado a gente faz compras, no domingo a gente descansa, segunda-feira a gente vai à academia. Nessas pequenas bobagens, mas vira uma rotina da vida a dois. E o que eu quero dizer, relacionar com o livro do Jorge Chevreul, é que sem essas pequenas virtudes, essa engrenagem fica insustentável, Era o que nós né? falávamos, né? Ou seja, se você não se edifica também, se os dois não estão edificados na virtude, o casal tampouco está, Sim, né? Então, para cuidar de que a engrenagem funcione, é necessário que cada peça esteja funcionando, né, da forma adequada. funcionando direitinho. Sim, exatamente. Precisa estar, por exemplo, quando ela fala, né? Ele fala da virtude do bom humor. Nossa, que diferença que faz você viver com uma pessoa que, pô, claro, todo mundo vai ter um dia mais difícil, né? Um dia mais de trevas, um dia que você tá meio acordou com o pé esquerdo, faz parte. Mas é muito mais pesado você viver com uma pessoa que está sempre mal-humorada.
né? Então, assim, é estimulante você pensar assim, puxa vida, às vezes eu tô super estressada, mas, pô, vou chegar em casa, o Guilherme, meu marido também vai estar cansado, né? Assim, às vezes a minha bebezinha tá lá, aquele dia de caos, assim, tipo, cara, se eu ficar reclamando, se eu tiver mal, vai deixar tudo muito pior. Né? Estar com uma pessoa que está com o mesmo objetivo, assim, tem dia que é muito engraçado, quem é casado aqui na live, com certeza já passou por isso, aquele dia que você, um olha pro outro, você sabe que os dois estão loucos para reclamar, né? Estão os dois, assim, tipo, aqui, com a paciência quase explodindo, mas os dois estão vivendo juntos o esforço de não, vamos deixar isso aqui mais leve, vamos tentar deixar isso aqui mais suportável para a gente, né, para os dois. Pessoal, estão perguntando o nome do livro aqui no chat, chama As Pequenas Virtudes do Lar, do George Chevreau, e tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou aproveitar para dar um recado para vocês que estão assistindo a gente. O Padre Demétrio vai responder 5 perguntas no perfil da Quadrante, tá? Então, a gente não vai, talvez a gente não consiga passar pelas perguntas que estão aqui durante a live, que a gente tem, né, o assunto é bastante extenso, mas guardem as perguntas e abram, eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram da Quadrante, mandem as perguntas lá, tá? Bom, padre, agora eu queria te perguntar sobre uma das virtudes especificamente que a gente comentou, né, que está aqui nesse livro, que eu achei uma das coisas que quando eu pesquiso sobre casamento, quando eu li sobre o assunto, era uma coisa que eu não imaginava. As pesquisas mostram, não sei se isso chega para o senhor, né, lá no tribunal, mas as pesquisas mostram que a maior causa de divórcios no Brasil são as brigas por questões financeiras, seguidas pela traição, mas primeira causa de divórcio são as brigas por questões financeiras. E nesse sentido, eu achei muito interessante o fato de o Chevreau falar da pequena virtude da economia. Então, eu queria ouvir do senhor assim, um pouco da sua experiência sobre como os casais podem observar esse aspecto, como que ele impacta na vida dois. Esse capítulo das pequenas virtudes do Lado Chevreau, embora ele mesmo chame a atenção que possa parecer um pouco estranho, falar de economia, ainda mais que ele está falando de virtudes que tem a ver com o Evangelho, no fundo, ele está tratando aqui da virtude da pobreza. Talvez falar a virtude da pobreza possa não cair bem àquelas pessoas que vivem no meio do mundo, né? Virtude da pobreza, não é franciscano, a gente tem que ter um lar, enfim, um carro, bens para se mover aqui nesse mundo. Mas, no fundo, a virtude da pobreza está relacionada a esse desprendimento material, a essa consciência de que nós não temos aqui cidade permanente. E aqui também entra esse tema que nós falávamos. Não se pode viver isso a dois se eu não luto por viver esse desprendimento pessoalmente, né? Então, Sim. é uma virtude que passa antes por essa luta pessoal e depois tem a ver com a vida do casal. Chama a atenção, sempre que a gente pega os processos matrimoniais para ver, quando a gente vê o casamento civil, a gente vê ali que a opção número 1, eu acho que é até default dos cartórios, quando as pessoas se casam, é que haja comunhão parcial de bens. Parece que é o padrão, assim, a não ser que você queira mudar. Mas se a gente for parar para cavar, pensar um pouquinho acerca disso, eu vou me entregar a alguém, mas os meus bens são meus e os bens dela são delas. Será que há uma comunhão de vida plena quando uma pessoa já vai se unir pensando nisso? Já vai se unir com um pé atrás, Exato. parece, né? Uma possibilidade. Será que ele já não está antevendo uma possibilidade de separação? Isso não está no horizonte? Falta aquela aposta. Fala que eu vou me lançar. Ou seja, tudo que é meu agora é teu. A minha história também é a tua história. Os meus bens também são teus bens. Por isso eu acho muito estranho entre um casal não haver partilha assim do que um ganha, o que o outro ganha, o que eu tenho de bem, o que você tem de bem, porque nós somos um só. Falta, no fundo, a compreensão do que é o matrimônio. O tema financeiro é uma consequência de uma ausência ou de uma incompreensão do que é o matrimônio, o esvaziamento do matrimônio. É uma comunhão total de vida, de alma, de tudo. Minha vida é tua, eu me entrego a você, você se entrega a mim. Não tem mais parcialidade aqui, né? Tudo é nosso, não existe eu. As coisas são nossas, né?
E quando entra essas brigas, no fundo é por isso, porque cada um quer manter a sua individualidade, quer edificar a sua própria vida e às vezes até a margem do outro. Isso aqui é meu, eu construí com o meu trabalho. Peraí, com o meu trabalho? É nosso. Nós somos uma coisa só. Né? E aí entram as brigas. No fundo, é esse egocentrismo. Né? A pessoa se casa, mas ela não é capaz de entender que o eu dela agora existe para o outro. Né? A minha vida agora Sim. existe em relação à minha esposa, a vida da minha esposa em relação a mim. Já não sou eu mais. Nós somos nós. E, enquanto eu não sou capaz de abrir mão desse eu, aí entra essas questões também econômicas, né? Dos meus bens, das minhas coisas. Peraí, mas é nosso. Mas no fundo, Sim. eu acho que isso é apenas uma consequência de uma incompreensão da comunhão de vida que implica o matrimônio. No fundo, Uhum. é Sim, aquilo. volta naquele. Pode falar. Sim, volta no primeiro ponto, né, que o senhor comentou das pessoas não terem essa compreensão de que o matrimônio é um projeto de vida, né? Assim, é uma vocação, uma coisa que é literalmente para a sua vida inteira, né? Não apenas uma coisa que. Ou então, acho que elas até pensam, né? Assim, imagino que no meio católico talvez chegue para o senhor pessoas que, poxa, ah, não, mas eu casei, eu achei que seria para sempre. Mas é um achar um pouco abstrato, não sei como é que isso chega para o senhor, assim, parece que é um achar que não tem dimensão de como é que a coisa vai funcionar no dia a dia. É, um problema é que as pessoas também projetam um matrimônio idealizado na cabeça delas. Então, existem umas realidades que são próprias do matrimônio, que são imutáveis, não são realidades culturais, nem inventadas pela igreja, mas são exigências próprias do amor. Né? O amor, ele implica uma totalidade, né? Por isso ele exclui a infidelidade. O amor implica uma indissolubilidade, que é uma totalidade perpetuada no tempo, ou seja, ele exige um para sempre. O filósofo francês Gabriel Marcel dizia, né? Amar é dizer ao outro, tu não morrerás. Né? O amor, ele pede um para sempre, ele não tem prazo de validade. O amor é fecundo, né? Então tudo isso são exigências próprias do amor. Isso nós podemos esperar na vida de um casal. Agora, esperar que não vai haver problemas, talvez, de esterilidade no casal, pode ser que Deus dê um casal a cruz de não ter filhos. Pode ser que Deus conceda ao casal a cruz de terem dificuldade de arrumar um emprego, né? Problemas financeiros, problemas de saúde, enfim, uma série de problemas que às vezes a gente se casa achando que nada disso vai acontecer. E quando eles começam a acontecer, a gente não sabe lidar com isso. No fundo, falta aquilo que nós falávamos, daquele assumir de mãos dadas, olha só, a gente é um só, a gente sabe que o futuro é incerto, né? Tem uma incerteza no futuro. Não é totalmente incerto, mas ele guarda algo de incerteza, porque nós não sabemos os próximos acontecimentos. Mas eu sei que eu tenho você, que nós temos a Deus. Ou seja, nós temos tudo que a gente precisa. Então a gente vai enfrentar o que vier pela frente com os meios que a gente tem. Então, quem pensa assim não se decepciona, não tem medo, né? No fundo, as Sim, pessoas deixam o seu castelo cair por terra quando elas edificam um mundinho fantástico na cabeça delas. Né? Que o matrimônio vai ser sim, perfeito, a gente vai ter tantos filhos quanto a gente quiser, não vai ter problema financeiro, tudo a nossa casinha, né? Que como a gente sonhou. Não vai ser assim. E Deus não uhum, promete isso para os casais. Né? A sim, frustração está muito ligada também a uma ilusão, um sonho irreal, que não é o matrimônio tal como ele existe. Né? O matrimônio é sim, lindo, o matrimônio é lindo, mas ele guarda também as suas dificuldades. E a gente não pode sim. esquecer disso. Sim, acho que o C.S. Lewis é que tem no Cristianismo Puro e Simples, que ele tem um trecho no qual ele está falando de casamento, e ele até fala, não sou casado, mas pelo que eu converso com as pessoas casadas, é mais ou menos aquela coisa assim, se você fica obcecado pelos sentimentos, eles vão embora. Agora, se você coloca eles no segundo plano, eles vêm de um jeito completamente diferente. Diferente do que você está esperando, né? É maravilhoso, é lindo. A gente está falando isso, o Padre Demetrio falando isso não é para jogar água, não é para jogar areia, né? Na expectativa do pessoal que quer casar, mas é o contrário, assim, na verdade, as coisas, os sentimentos que vêm, as realizações que vêm do matrimônio são muito diferentes das que a gente normalmente espera
quando a gente se casa. Essa coisa que eu comentei da engrenagem, assim, não era uma coisa que eu pensava antes de me casar e que eu gostei bastante, né? De ter essa vida, de ter a surpresa de ver nascer uma vida a dois. Né? Ela é uma vida que ela é diferente, ela tem uma lógica própria. Eu sempre comentava isso com meu marido. Sabe quando você vai na casa de um amigo e você observa os hábitos daquela família, né? Você vê como é que aquela família come, como é que ela dorme, como é que ela sai, como é que ela se diverte, tem uma lógica própria. E é muito bonito você ver nascer isso dentro de uma família e as coisas boas que vêm dentro dessa lógica interna que é de uma família que nasce. Né? Pelo menos eu acho muito bonito contemplar isso. Desde que eu me casei, passei a ver amigos casarem, assim, é uma coisa que eu acho muito bonita de ver e que me remete muito a esse trecho do C.S. Lewis, que ele fala que você tem sentimentos completamente novos quando você releva aqueles sentimentos da expectativa, de viver apaixonado, de dar tudo certo, você deixa eles para o segundo plano. Isso que você citava de Lewis também é interessante porque tem a ver com essa falsa concepção de amor que a gente tem hoje. Hoje o amor ele é muito identificado com paixão, com sentimentos. E, claro, é fácil a gente ouvir as pessoas dizerem o amor acabou. Porque elas identificam o amor com sentimento. Os sentimentos são muito voláteis, né? A gente não tem um controle sobre eles. Eles vêm e vão. O amor não, o amor permanece. Porque o amor ele não está na esfera dos sentimentos, na capa dos afetos. O amor ele reside sobretudo na vontade. Amar é sobretudo querer. Te quero, né? Dizem os espanhóis, né? Te quero. Amar é querer o outro. Amar é se dar. Então, muito da parte da crise do matrimônio que a gente vê hoje é consequência da crise da nossa sociedade também. Porque hoje há uma ideia, uma concepção de que a felicidade ela está numa espécie de autorrealização. Dizem as pessoas, eu tenho direito a ser feliz. Eu casei porque eu tenho direito a ser feliz, você tem que me fazer feliz. Enquanto a gente sempre fica projetando no outro a sua própria realização, né? Você tem que me fazer feliz, mais eu me torno infeliz. Porque a felicidade ela não é uma espécie de conquista. A felicidade é um dom. Um dom quando a gente deixa de buscá-la. Pode parecer paradoxal, né? Mas quando a gente deixa de buscar a própria felicidade para fazer o outro feliz, ela me vem como dom. Eu me realizo, sou feliz. Pensa, por exemplo, no amor de mãe. Né? O amor de mãe é sempre paradigmático. Né? Uma mãe ela é capaz de esquecer-se completamente para cuidar do filho, da filha. Né? Ela não importa mais. A vida dela é para o filho, para sua prole. Né? E ela é feliz com isso. E no casamento, a mesma coisa. Eu me caso não para que o outro me faça feliz, mas para que eu faça o outro feliz. Né? A partir de hoje, eu vou me comprometer para te fazer feliz. Eu vou me sacrificar, eu vou me dar, eu vou me entregar. Por isso que o amor, por excelência, o modelo do amor é o amor de Cristo por cada um de nós. Né? O amor que vai até a cruz. O amor que é capaz de dar a vida. Né? Quando o marido faz isso pela esposa, quando a esposa faz isso pelo marido, aí eles experimentam a verdadeira felicidade. Aí a gente entende que não há maior alegria em dar do que receber, né? Sim. Eu preciso me perder, eu preciso me gastar pelo outro. E isso me faz feliz. Isso as pessoas deixaram de lado. Porque nessa concepção de que a felicidade é algo que eu tenho direito, você tem que me fazer feliz, e a sociedade está cada vez mais infeliz. E as pessoas estão cada vez mais infelizes por causa disso. Porque elas se esquecem que nós fomos feitos para o outro, para nos entregarmos. Isso é amar. Né? Amar não é ficar esperando que todos me deem aquilo que eu quero. Receber, receber, receber. Amar é uma entrega. É um viver para o outro. Isso no matrimônio é uma ocasião extraordinária para ser vivida. Né? Porque nós temos o outro sempre ali à tua frente. Né? A esposa tem o marido tem a esposa, tem os filhos. Né? É viver em referência ao outro. Sim. Padre, eu queria começar a encaminhar para o final da nossa conversa, que está muito boa, mas se a gente for falar todos os aspectos dessa conversa, a gente não vai sair daqui hoje. Sempre nas minhas lives aqui eu tenho falado isso, tenho feito conversas muito legais, então, assim, são conversas que podiam ficar uma noite inteira aqui. Mas, para a gente começar a encerrar, Padre, eu queria te perguntar, a gente já falou um pouco disso, né, ao longo da live, mas bastante gente entrou agora mais para o final. Queria que o senhor tentasse resumir, assim, ou pelo menos dar alguns passos para quem vai se casar, para quem está pensando, está se preparando para o matrimônio, para quem está namorando. Como se preparar para o matrimônio de forma integral?
né? Para além de você simplesmente não, né? São coisas importantes, mas para além de você pensar sobre abertura à vida, sobre sexualidade, sobre filhos, esses assuntos macro, né, do casamento, como que você se prepara também para essas coisas que, assim, não tem como a gente preparar para todas, mas como que você se prepara para esse aspecto da convivência, para esses aspectos que a gente abordou aqui nessa conversa e que muitas vezes são, infelizmente, negligenciados? Bom, primeiro esqueçam o curso de noivos. Não projetem a esperança de preparação de um matrimônio em um curso de noivos. Eu diria que a preparação para o matrimônio começa quando a gente nasce. Né? Ali já começamos a nos preparar para o matrimônio, porque ali se começam a edificar as bases. Vamos lá. Primeiro, essa edificação de si mesmo. Né? Ou seja, eu tenho que entender quem eu sou, a meta para a qual sou chamado, e eu preciso de conversão, de ser aquilo que eu devo ser. Cada um dos futuros cônjuges precisam ser aquilo que devem ser. Se não há uma tensão, a gente sabe que é a santidade, né? Mas, digamos, uma tensão para eu ser um homem melhor, uma mulher melhor, né? Uma busca das virtudes humanas, né? Individuais, digamos assim, né? Ou seja, eu tenho que me edificar primeiro. Se isso falta, todo edifício também vai cair por terra. Então, em uma palavra, hein? A gente precisa de conversão. Eu preciso ser aquilo que eu devo ser. Eu preciso ser o homem para o qual fui criado. Essa é a primeira base. Ter boas referências de matrimônio. Infelizmente, muitas vezes nós não temos isso na nossa própria família. Não vamos encontrar isso na cultura em geral, né? Não vamos encontrar isso nas séries, no nosso entorno, porque infelizmente hoje nós carecemos de boas referências. Né? Você vê um filme, dificilmente você vai ver um matrimônio ali como ele deve ser. Né? E a gente carece de referência. Então, procurar boas referências que nos ajudem e nos inspirem, principalmente para que a gente olhe e fale assim, é possível viver um amor tal qual. Né? Pronto, isso de um ponto de vista, digamos assim, individual. Depois, já no relacionamento, não queimar etapas, não querer viver no namoro aquilo que é próprio da vida de um casal. Isso tirando até o aspecto moral, de pecado, de não pecado, mas até se a gente pensar do ponto de vista antropológico mesmo, se a gente queima essas etapas, a gente vai negligenciar as bases de uma futura família. Então, aquilo que nós já falávamos lá no início, né? O conhecimento mútuo, conhecer a história do outro, conhecer os defeitos do outro, aqui vale muito o tema da sinceridade que você falava, né? Que é essa transparência total. Olha, eu sou assim, eu sou orgulhoso, eu sou ganancioso, mas então, esse conhecimento e ver que o outro também, assim como eu, deseja o céu. Eu não vou casar com alguém que não deseja o céu. Não tem sentido, porque o matrimônio é para isso. Se o outro não quer, a gente vai se perder aqui. Então, assim, mas o outro está em processo de conversão ainda, não se converteu. Tá bom, mas há esperança de que ele queira isso. É uma pessoa boa? Boa, já tá no caminho. Já está no caminho. Sim, é o que o senhor falou, né? Que pelo menos tem essa tensão de, tipo, quero melhorar, vamos juntos, né? Assim, não tô simplesmente casando para ficar aqui, parado, ponto. E, por fim, Clara, a meta. Ou seja, nós queremos um verdadeiro matrimônio. O que significa um verdadeiro matrimônio? Um matrimônio do qual eu sou consciente que não é a coroação de uma meta, não é a formatura de um processo, né? Mas é um caminho, não é a meta, é o caminho que a gente escolheu para a gente, que Deus escolheu para nós, a gente vai viver esse caminho juntos e viver as propriedades de um verdadeiro matrimônio. A fidelidade, a unidade, a abertura à vida, ou seja, não desfigurar aquilo que é o matrimônio. Então, se as duas pessoas têm uma base boa, uma vida edificada nas virtudes, uma boa atenção para o céu, para a perfeição, e tem a consciência do que é o matrimônio, cara, e o que vai acontecer daqui para frente? E as incertezas? As incertezas se superam. Sim. Porque, olha só, a gente está falando aqui muitas coisas do ponto de vista natural, antropológico, mas a gente não pode esquecer que aqui também está a graça de Deus. O matrimônio é, sobretudo, um sacramento. E no compromisso que um casal faz diante do altar, Deus também se compromete. É como se Deus estivesse dizendo ali, olha, vocês querem me ver isso? Eu me comprometo
a Então, dar o beleza. necessário para Tô junto. Exatamente. Eu me comprometo a dar o necessário, nada vai faltar. Né? No mundo tereis tribulações, mas coragem é vencer o mundo. E a gente vai passar por isso juntos. Né? Isso é importante. Essa segurança da instituição do matrimônio. Esqueça as legislações civis, hein? Matrimônio hoje, nas legislações civis, não é nada, virou legalismo. Né? Definições humanas. Mas o que é o verdadeiro matrimônio? É eu com você por toda a vida. Aconteça o que acontecer, a gente vai morrer junto. Né? A gente vai estar junto até o final da nossa vida. Essa segurança que dá estabilidade à família. Né? Sim. Enfim, é uma série de coisas que a gente vai falando, eu acho que não tem fim. Mas vamos tentar canalizar um pouco o tema por esses caminhos que nós falamos. Né? Padre, assim, acho que eu vou começar a encerrar o nosso assunto, vou deixar o senhor se despedir, deixar recados, que eventualmente que o senhor queira, algum ponto que a gente não tenha abordado aqui. E vou reforçar, pessoal, tem 70 pessoas assistindo a gente aqui agora, estou bem feliz, tem bastante gente, o Padre Demetrio é de fato muito querido. Então, por favor, eu vou abrir amanhã pela manhã a caixinha no Instagram da Quadrante, vocês podem até o final do dia mandar perguntas sobre o Padre Demetrio, eu vou escolher algumas das melhores, vou passar para ele e ele vai responder, tá? Então, assim, guardem suas perguntas aqui, por favor, para colocar para ele lá. Padre, eu vou deixar o microfone aberto para o senhor fazer as suas últimas considerações para o pessoal que está assistindo a gente aqui, são todos seus fãs, e aí a gente se despede. Bom, é difícil fazer considerações finais, porque eu acho que isso aqui tem um assunto infinito. Mas Pois eu é. só diria, não duvidemos, aquilo que dizia Bento XVI, não duvidemos que é possível ter um compromisso de amor perene. Né? Não duvidemos que o amor existe. Né? Hoje em dia, com tudo tão fluido, né? com esse mundo tão relativista, não duvidemos do matrimônio. Né? O matrimônio é lindo. E a gente precisa resgatar a essência dele e mostrar isso para o mundo. Né? Mostrar que é possível um amor que se entrega, um amor que se doa, um amor que é fiel por todo sempre. Né? E que a gente possa edificar as bases. Né? Independente da nossa história, infelizmente, muitas das nossas famílias experimentaram o drama do divórcio, de tantos outros dramas que afetam a vida familiar. Importa a gente olhar para o modelo, né? Para o modelo que é sempre o amor de Cristo pela igreja e tentar reproduzir isso em nossas vidas, mesmo com as feridas, com as cicatrizes, né? E que a gente impulsione, né, a nossa juventude, eu diria, já desde a infância, a viver uma sexualidade limpa, né? A viver as virtudes que são fundamentais para que a gente possa edificar as futuras famílias. Né? Uma sociedade, se ela não é edificada na virtude, pode ter uma política boa, economia boa, mas ela vai cair por terra. A gente hoje quer edificar uma boa sociedade a partir das estruturas. E esquece que quem faz a sociedade é o homem e, em um pouquinho, uma instância maior, a família. Se a gente quiser restaurar a sociedade, precisa restaurar a família. Por isso eu dizia o Papa João Paulo II, na família, ser o que és. Né? Que nós sejamos aquilo que nós devemos ser. Enfim, que a gente possa, de algum modo, fazer o apostolado do matrimônio. Né? Mostrar a grandeza do amor de um homem por uma mulher, um amor que se entrega, que é fecundo, que é reflexo do amor de Deus por cada um de nós. Enfim. Padre, muitíssimo obrigada. Acho que o senhor já consegue ver aqui no chat, né, todos os parabéns e agradecimentos pela sua presença. Enfim, muitíssimo obrigada por ter topado essa conversa. É uma honra estar aqui conversando com o senhor. É um privilégio morar lá em Niterói, ter o senhor como pároco lá perto, tá, gente? Sou privilegiada de ter o Padre Demetrio pertinho de mim, poder me confessar, poder ter batizado a minha filhinha. É uma graça ter o senhor perto da minha família. Desejo muito que mais católicos tenham a graça de ter sacerdotes tão carinhosos, tão queridos, tão santos por perto, como o senhor está perto de mim e perto da gente aqui, falando para a gente hoje, nos inspirando com a sua sabedoria. Muito, muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Obrigada por estar aqui. E, pessoal, mais uma vez, obrigada para o pessoal que está assistindo a gente. Tem mais, enfim, acho que foi uma das lives que teve mais gente assistindo. E é isso, Padre. Até mais e sua bênção. Deus abençoe, Clara. Obrigado pelo convite. Deus abençoe o apostolado
da Quadrante também, apostolado da boa leitura. Pessoal, vamos ler. Vamos ler porque a gente precisa de cultura mais substancial. Não é nada de ficar só lendo manchetes e pequenas postagens. Vamos nos debruçar e ler coisa boa, porque isso forma muito quem nós somos. Obrigada, padre. Pessoal, boa noite e até Deus mais. abençoe. Tchau, tchau. Amém.